domingo, eu vou ler até o 6. Né? Então, a minha leitura não é muito boa. Peço aos irmãos desculpa esse dia que eu não estou muito bom, mas vou tentar dar uma melhor. Bem? A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: esconde e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue nas suas obras, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia levado e estragou na mão, tornou a fazê-lo dele outro vaso, segundo bem ele pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez esse oleiro na casa de Israel? Dizei ao Senhor: eis que como roubado na mão do oleiro, assim sois vós na mão da casa de Israel. Na minha mão na casa de Israel. Né? Aqui está falando a passagem que Deus convidou o profeta Jeremias para ir na casa do oleiro. E o que Deus está falando no nosso coração, no meu coração, nós, como filhos dele, somos escravos. Sabemos nós, o que conhecemos da história do nascimento do homem, do surgimento do homem, que a Bíblia nos conta que Deus pegou o homem de barro, moldou ele e soprou o Espírito dele, né, na nossa vida, e assim o homem, com aquele barro, e vida dele, vida até nós. Né? E nós somos, nós sabemos que nós somos um corpo que tem uma alma e tem um espírito. Assim como as unidades também, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então Deus falou: passamos do homem. Ele fez. Aqui está contando que ele convidou para ir na casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, ele viu um modo, ele viu um vaso sendo quebrado. E o oleiro fez ele. E assim também é na nossa vida. Quantos de nós não precisamos ser quebrados todos os dias? Quantos de nós não somos quebrados? Quantas obras de Deus faz na nossa vida que nós não saímos do lugar errado? Conta aqui a história também que Adão pecou ao pegar a fruta do conhecimento do bem e do mal. E que Deus foi obrigado a tirar o homem do paraíso para que ele não subisse, talvez o fruto da árvore da vida eterna. Lá em Gênesis 2, fala assim: o fruto da árvore da vida eterna. São dois frutos da árvore: o bem e o mal, o homem do céu, e o fruto da vida eterna. Jesus Cristo veio para nós para ser a árvore da vida eterna. Porque através dele, quando ele nasceu, a gente ganhou o céu. Não é? Então Jesus veio para trazer o fruto. Mas a gente ainda é para que possamos receber o fruto do Espírito, para que possamos receber de Deus e levantar na nossa vida. Precisamos descer na casa do Senhor. Precisamos estar quebrantados na casa do Senhor. Precisamos de Deus, precisa de Deus muitas vezes, como um filho rebelde diante de Deus. Está falando, está quebrando a casa, ele deixa a gente ser arrebentado. Quando a gente não tem mais palavras de socorro, aí ele fica, não é? Muitas vezes você tem é a hora que a gente está na casa, é a hora que a gente está lá no deserto.
nós nos fazemos vasos. E Ele faz o vaso como antes? Ou quando Ele faz esse vaso, se torna melhor? Nós somos bênçãos. A gente está aqui para ser bênção. Se precisar, Ele vai quebrar a gente 1000 vezes, até a gente entender que a gente é um corpo que tem um espírito e um espírito que tem uma alma, que é habitado pelo Pai, pelo Espírito e pelo Espírito Santo na nossa vida. E se a gente quer conhecer o Pai, tem que conhecer o Filho. Se a gente quer conhecer o Filho, a gente tem que conhecer o Espírito Santo. É uma corrente. Jesus, quando veio à terra, falou: quem quer saber quem é o Pai, conheça-me. Eu e o Pai somos. O Espírito Santo, Jesus deixou passar o nosso consolador, não é? Passar o nosso intercessor. O Espírito Santo está aqui. Se a gente quer conhecer Jesus, primeiro a gente tem que conhecer o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo na nossa vida, que vai trazer para nós o fruto do Espírito na nossa vida, e ele tem 9 espíritos: bondade, benignidade, amor, domínio próprio, mansidão. Nós vamos do Espírito para a vida, contra essa lei do mar. Conhecendo isso, a gente vai conhecer a árvore da vida eterna, que é Jesus. A gente vai ter acesso ao Pai. Então a gente tem que saber quando tem que descer na casa do oleiro. E ali dentro da casa do oleiro, se levantar, se permitir ser vaso. E ao se levantar todos os dias, sabendo que as coisas não difíceis, mas só quem já passou por uma transformação dessa pode se dizer: é difícil, mas tem Deus na frente, que Ele reconstrói qualquer vaso. O nosso vaso precisa ser renovado todos os dias. Ele precisa encher aquela botija de azeite, porque no deserto Deus deu uma mão para alimentar o povo. E eu tenho o costume de falar também que a leitura bíblica é uma maná que Deus fez no nosso coração. E assim como a gente procura buscar o pão para alimentar o povo, o arroz e feijão para alimentar o povo, a gente tem que buscar a palavra. Buscar em oração. Trabalhar com oração. Eu sempre falo aqui no grupo. Por quê? Porque a oração da leitura bíblica é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso espírito. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Você não precisa entender. Você tem que ler. Você tem que ler. Ah, mas eu leio e não consigo entender nada. Quantas vezes eu já li também e não entendi nada? Mas você, quando vai comer um arroz com feijão, você tem que ver o que está comendo arroz com feijão, é só vai matar a sua fome. A Bíblia também é a mesma coisa. Você não vai entender, não basta que você explique. Por isso eu acho a importância de ler de manhã e à noite. Você abre o seu coração para o olheiro entrar. Quando você faz um percurso, você abre e fecha para que as coisas boas. Quando você vai dormir, você lê a Bíblia de novo, você vai fechar e selar o coração para você ter uma noite de paz. E possamos aceitar essa maravilha que Deus nos fez. E Ele nos fez de barro, para a gente olhar um para o outro, para que sejamos a imagem e semelhança dele. Se a gente quiser conhecer a Deus, olha que o Senhor vai olhar. Quer saber como é que é Deus? É só você olhar para nós. Ele não deixou beleza em ninguém, Ele não deixou feitura só em ninguém, Ele deixou todo mundo igual. 2 ossos, 2 orelhas, um nariz, boca, 2 braços, 2 pernas. Ele deixou orgulho? Ele deixou alguma coisa mais diferente? Não, Ele fez o homem perfeito. O homem e a mulher perfeito. Para que ele fosse amado. E Ele ajuda todos os dias. Basta a gente querer. Podemos ser até piores dos pecadores, mas se a gente reconhecer e falar que a partir de hoje Ele vai nos transformar, se quebrando diante dele,
todo o seu coração. Às vezes o seu coração, ele não vai fazer uma oração bonita. Ele só vai olhar e falar, eu preciso disso. É suficiente para deixar ele. Somos pai, somos pai. Nós temos um Deus que, como foi dito aqui no plano de Deus, no qual a gente se inspira por ele, no qual a gente precisa. E vamos reconhecer que precisamos estar na casa do Deus, um dia e de noite, na casa do Pai, para receber a Deus. E sair da nossa botija transformada e cheia de azeite. Para que quando falar com Deus, possamos tirar de dentro de nós o melhor da nossa vida. Amém? Vou parar por aqui, porque até aqui Deus colocou no meu coração. Daqui para lá vou falar da boca, e se eu falar da boca, posso sair de uma palavra que a gente não tem uma palavra de hoje. Né? Agradeço a todos que estiveram aqui, vamos fazer passar a oração final. Tanto por perguntas de hoje, do nosso livro. Né? Falo para eles que, como é a primeira vez que eu divulgo, talvez tenha tido falha dos irmãos da percebido, se fosse que me peço, né? Desculpa, mas foi o que Deus pôs no meu coração pela primeira vez, e eu agradeço a ele a oportunidade. Tá? Porque para trabalhar para Deus, a gente tem que fazer tudo melhor. Então, você vai trabalhar para alguém da sua casa, caso eu vou trabalhar para melhor. Não, trabalho para Deus. Não importa o serviço que seja. Eu vou limpar na casa, eu vou limpar para que Deus venha. Eu vou trabalhar quando eu for na rua, eu vou limpar um quintal, eu vou limpar para que Deus quis. Porque daí a gente vai dar melhor que é o nosso corpo. E eu tenho aqui no coração, eu dou o melhor que eu tinha. E por essa ilha, e aceite também esse curso. Porque foi o melhor, né, que eu tinha dentro do meu coração. E faço com o irmão também esse melhor. Vamos trabalhar com Deus com muita alegria. Deus, fique à vontade. Obrigado.